Olá, meus irmãos! Olá, meus queridos! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Espero, como sempre, que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Meki e eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos a mais um vídeo a contar para a nossa série respondendo às 100 perguntas. E hoje, meus amados irmãos, nós estaremos respondendo a pergunta número 31 da nossa série. E a pergunta número 31 da nossa série que vamos tratar aqui hoje é a seguinte. Por favor, presta atenção. Olha, quem é o grande dragão? A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que foi precipitada na terra juntamente com seus anjos. Vou repetir a pergunta. Olha, quem é o grande dragão? A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que foi precipitada na terra juntamente com seus anjos. Escrita em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9. Esta é a pergunta a ser tratada neste vídeo. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, quero aqui pedir mais uma vez a atenção de todos vocês para entender este assunto, para entender essa questão aqui. Tá bom, meus amados irmãos? Peço que redobre a sua atenção, porque só aqueles que prestam muita, mas muita atenção entendem os vídeos deste canal aqui. Você entende? Para aqueles que não prestam atenção, aqueles que saltam algumas partes do vídeo, aqueles que não assistem o vídeo completo, não entendem nada do que se trata aqui. Somente os mais atenciosos, somente aqueles que ouvem com muita atenção, entendem as mensagens tratadas aqui. Todos aqueles que têm a mente iluminada, todos aqueles que têm a mente aberta para absorver tudo aquilo que é explicado aqui. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, mais uma vez quero pedir, prestem bastante atenção, por favor. Bom, amados, quero aqui eu aproveitar antes de eu mergulhar nas profundezas desta palavra, esta revelação da parte de Deus. Antes de eu me aprofundar no assunto, quero aqui, mais uma vez, anunciar rapidamente a todos vocês, como eu tenho feito nos últimos dias. Meus irmãos amados, eu tenho um outro canal aqui no YouTube, que é o canal Somos Moçambique, e quero aqui, mais uma vez, pedir a todos vocês, do fundo do meu coração, por favor, meus amados irmãos, subscrevam-se no meu outro canal. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Clique no link e vá lá, subscreva-se. Eu sempre peço isso porque eu preciso muito da ajuda e do apoio de todos vocês. Por favor, subscreva-se no meu outro canal, o canal Somos Moçambique. Tá bom, meus amados irmãos? Subscrevendo-se, você estará me ajudando bastante e me apoiando bastante. Quero desde já agradecer a todos que estão lá inscritos e agradecer a todos que vão se inscrever agora. Tá bom, meus amados irmãos? Bom, agora vamos ao nosso assunto. Agora vamos ao nosso tema. Quem era o grande dragão? A antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que foi precipitada na terra juntamente com seus anjos. Escrita em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo
de número 9. Quem era este grande dragão? A antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Já que os irmãos da graça, eles explicam que o diabo como ser espiritual não existe. Quem era este grande dragão? Quem era esta antiga serpente? Que foi precipitada, que foi lançada por terra, juntamente com seus anjos. Assim como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo de número 12, versículo 9. Quem era este dragão? Não ensinam na graça que não existe um diabo como ser espiritual? Não ensinam na graça que não existe um diabo que um dia se rebelou contra Deus e foi expulso do céu? Então quem é este diabo que foi precipitado, que foi lançado por terra, juntamente com seus anjos, escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 9? Quem é? Calma aí, que juntos nós vamos entender este assunto. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, eu quero que primeiramente vocês saibam de uma coisa. Por favor, preste atenção. O Apocalipse, meus amados irmãos, é um livro que causa muita confusão na mente das pessoas. Por quê? Porque no livro do Apocalipse, meus amados irmãos, pouquíssimas coisas estão no modo literal. Pouquíssimas coisas estão no sentido literal. A maioria das coisas no livro do Apocalipse, meus amados irmãos, estão na figura de linguagem. Muitas coisas no livro do Apocalipse, meus amados irmãos, são alegorias. Poucas coisas são literais. Poucas coisas, meus amados irmãos, estão no sentido literal. Você entende? E é por conta dessas alegorias, é por conta dessas figuras de linguagem que os crentes religiosos, eles têm a concepção de que existe um ser espiritual denominado diabo que foi expulso do céu. E uma das passagens que dá vida a esse entendimento é Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9, que nós já vamos ler aqui. Entende, meu amado irmão? O que a religião não entende, não percebe, é que muitas coisas, quase 95% das coisas escritas no livro do Apocalipse, são coisas alegóricas, linguagens figurativas, alegorias, nada de sentido literal. Você entende isto, meus amados irmãos? Pouquíssimas coisas. 5% eu me arrisco aqui a dizer que são literais no livro do Apocalipse. Eu já vou explicar para vocês, meus amados irmãos, quem era aqui o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que foi precipitada na terra, juntamente com seus anjos. Eu vou explicar isso para vocês. Por favor, preste atenção. Vamos ler o contexto, para chegarmos no versículo 9 e expormos o entendimento com relação a esta passagem. Por favor, vamos ler. Olha aí. Apocalipse, capítulo de número 12, a partir do versículo 7, vamos ler até o versículo de número 12. E depois destes versículos, vamos ler mais outras passagens para consolidar o nosso entendimento, como eu sempre faço aqui. Por favor, vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Olha só o que está escrito. Olha aí. E houve batalha no céu. Presta atenção. Antes do versículo 7, se você for a ler, meus amados irmãos, a partir do versículo 1, você vai entender que João, ele fala de uma mulher. João fala de uma mulher e um dragão. Dragão este, meus amados irmãos, que perseguia a mulher para devorar o filho que esta mulher ia dar à luz. Você entende? E tem um vídeo no canal que nós já explicamos que este filho que esta mulher ia dar à luz era Jesus. E esta mulher que ia dar à luz a esse filho que era Jesus era Maria. E o grande dragão que perseguia
este menino que ia nascer e que ia reger todas as nações era o menino Jesus. Nós já explicamos isto, tem vídeo aqui no canal. Agora, quando chega no versículo 7, João já fala de uma outra coisa. João já fala de uma batalha, meus amados irmãos, que houve no céu. Só que esta batalha aqui não era no sentido literal, não era. Isto era uma linguagem de figura que significa algo que eu já vou explicar para vocês depois de lermos o versículo 9. Você entende? João diz no versículo: houve batalha no céu. Lembre-se que isto não é literal. E eu já vou te explicar porquê. Presta atenção. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Lembra que este dragão aqui não é o mesmo dragão que perseguia a mulher que era Maria. Não era. João, no relato, ele toma outro rumo quando chega no versículo 7 ao diante. Você entende? Olha a continuidade do texto. E batalhavam o dragão e os seus anjos. A religião, quando lê isto aqui, entende que o dragão aqui é o diabo como ser espiritual e os seus anjos aqui são os anjos que juntamente com o Satanás se rebelaram contra Deus, que hoje são demônios. Mas isto não é verdade. Olha o versículo de número 8. Olha aí. Mas não prevaleceram. Não prevaleceram quando? Nesta luta. Não prevaleceram nesta batalha que tiveram com Miguel e os seus anjos. Você entende isso, meus amados irmãos? Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos seus. Isso causa uma grande confusão na mente dos religiosos. Quando leem o que está escrito aqui, que nem mais o seu lugar se achou nos seus, entende que o lugar de Satanás, Lúcifer, como ser espiritual, não se achou mais no céu quando ele foi expulso de lá. Mas esta passagem não é literal, não. Esta passagem não refere-se ao céu como mundo espiritual. Não. Calma aí, que nós já vamos entender. Olha agora o versículo 9. Olha o que está escrito. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele, o dragão, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Segura aqui. Meus irmãos amados e meus irmãos queridos, como eu aqui já expliquei para vocês, que isto não é no sentido literal, mas sim uma linguagem de figura. Você entende? O grande dragão aqui, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, meus amados irmãos, é a natureza humana, é a nossa carne. Você entende? Lembra do vídeo que nós publicamos aqui no canal há dias atrás, onde explicamos que a serpente que enganou Eva era a natureza humana, a serpente que enganou Eva era a própria carne. Lembra? Então, essa antiga serpente, o grande dragão aqui, chamado Diabo e Satanás, é a natureza humana, é a carne. Você entende isto, meus amados irmãos? E quando João ele escreve que este diabo, meus amados irmãos, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, João falava da relação que a carne tem com a lei de Moisés. Você entende? João ele falava acerca da carne e a sua sujeição à lei. Você entende? E todos nós sabemos, está escrito na Bíblia, a Bíblia é bem clara com relação a isso, de que ninguém conseguia cumprir a lei de Moisés. Você entende? E esta carne, estando ela sujeita a cumprir a lei de Moisés, isto, meus amados irmãos, antes da nova aliança ser estabelecida por completo, a carne sempre falhava em cumprir a lei. Você entende? E quando João ele diz
que a antiga serpente, o diabo e Satanás, sendo a carne, foi precipitado na terra, João falava do findamento, João falava do término da sujeição da carne à lei de Moisés. João falava do fim da relação entre a carne, que é o diabo, a antiga serpente, meus amados irmãos, a lei, porque a carne ela nunca conseguia cumprir a lei. Você entende isto, meus amados irmãos? E João, falando do fundamento da relação que há entre essa carne e esta lei, João estava tentando fazer perceber aos seus ouvintes que viria a salvação depois que terminasse a relação entre a carne, a sujeição da carne à lei. Você entende? Porque se terminasse essa sujeição à carne, à lei, a carne não teria mais condenação. A carne sairia do ministério de condenação e morte. Você entende? É por isso que João ele disse, ele foi o diabo, Satanás, a antiga serpente, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Uma linguagem de figura que referia-se ao fim da sujeição da carne à lei de Moisés, porque esta carne, estando sujeita a cumprir a lei de Moisés, ela sempre falhava, e ela sempre falhando, ela estava sendo condenada, ela estava em constante condenação. Você entende? João ele trazia o entendimento de que com o fundamento desta relação que havia entre a carne e a lei, haveria a salvação aos homens. Você entende? Haveria a salvação aos homens. Viria o reino de Deus. Viria o reino de Deus que era impedido pela sujeição da carne à lei de Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? Sendo que os homens que viviam debaixo da lei não conseguiam cumprir toda a lei, eles não poderiam estar no reino de Deus. O reino de Deus não poderia ser estabelecido. Você entende? Era necessário que a lei, meus amados irmãos, fosse findada. Você entende? É por isso que este diabo foi precipitado na terra. Linguagem de figura referindo-se ao findamento da relação da carne com a lei. Você entende? E findando-se essa relação, foi estabelecido o reino de Deus. Foi concedida a salvação aos homens, àqueles que estavam no ministério de condenação e morte. Você entende? Mas calma aí que tudo agora vai ficar mais claro. Calma aí que tudo já vai ficar mais claro. Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. Olha aí. E ouvi uma grande voz no céu que dizia... Lembra o que eu disse? Lembra o que eu disse? Que o versículo 9 referia-se ao fundamento da relação que a carne tinha com a lei. Tendo a carne esta relação com a lei, ela sempre falhava em cumprir a lei e ela caía em condenação. Lembra? Eu disse que João explicava que era necessário que esta lei caísse, esta lei fosse derrubada, para que houvesse a salvação e o estabelecimento do reino de Deus. Lembra? Olha o versículo 10. Olha o versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia... Agora, chegada está a salvação. Você entende? Chegada está a salvação depois do quê? Depois do diabo e os seus anjos forem lançados por terra. Você entende? Depois que acabou a relação da carne com a lei de Moisés. Depois que acabou, meus amados irmãos, a relação que a carne tinha com a lei. Você entende? A lei foi derrubada. Sendo que a lei foi derrubada, a carne não ficou mais sujeita a guardar esta lei. E a carne não ficando mais sujeita a guardar esta lei, veio sobre o homem a salvação. E o reino de Deus foi estabelecido. Você entende? É por isso o versículo 10. Agora chegada está a salvação. Depois que acabou, depois que findou, depois que terminou a relação da carne, que era a antiga serpente, com a lei de Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? Agora chegada está a salvação. E a força e o reino de Deus. O reino de Deus foi estabelecido depois que acabou, depois que houve o fundamento da relação que o diabo, a antiga serpente que era a carne,
tinha com a lei de Moisés. Depois que esta relação terminou, meus amados irmãos, chegou a salvação. Como está escrito aqui. Agora é chegada esta salvação. E a força e o reino do nosso Deus, escreve o apóstolo João, e o poder do seu Cristo. Você entende isto, meus amados irmãos? Depois que o ministério de condenação e morte descreve João da visão que ele recebeu da parte de Deus, depois que este ministério de condenação e morte foi findado, meus amados irmãos, chegou a salvação aos homens e o reino de Deus foi estabelecido. E o poder do seu Cristo. Você entende? Agora olha a continuidade do texto. Olha a continuidade do texto para você entender, para você perceber que o versículo 9 não refere-se a nenhum ser espiritual que um dia se rebelou contra Deus e foi expulso do céu com os anjos que ele arrastou consigo. Presta atenção, por favor, na continuidade do texto. Olha, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Você entende? Quem era o acusador dos irmãos aqui? Era a lei de Moisés. Você entende? Lei esta que acusava a carne. Carne esta que estava sujeita em guardar a lei. Carne esta que era a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Como está escrito no versículo 10, este acusador, a lei, meus amados irmãos, que acusava esta carne que era a antiga serpente, presta atenção, este acusador de nossos irmãos é derrubado. Você entende? Este acusador é vencido. Este acusador é cancelado. Este acusador, meus amados irmãos, é abolido. Você entende? Estando este acusador abolido, a relação que a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que tinha com a lei, terminou. Terminou porque este acusador foi derrubado. Acusador este que era a lei de Moisés. Você entende, meus amados irmãos? O qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Você entende? A lei de Moisés acusava as pessoas de dia e de noite. A lei de Moisés tinha uma relação com a antiga serpente que é a carne. A carne estava sujeita em guardar a lei. A carne estava sujeita a este acusador que era a lei. Você entende? Mas quando Cristo ele veio, ele derrubou este acusador. Acusador este, meus amados irmãos, que acusava aqueles que estavam debaixo da primeira aliança de dia e de noite. Você entende? Findando-se a relação que havia na antiga serpente e a lei, meus amados irmãos, chegou a salvação. E chegando a salvação, o reino de Deus foi estabelecido. Você entende? Você entende? Mas calma. Calma aí que ainda não acabou. Por favor, vamos ler o versículo 11. Vamos ler o versículo 11 para você entender que este acusador aqui, meus amados irmãos, ele foi derrubado quando Cristo veio. Presta atenção para você entender que este acusador, ele foi derrubado quando Cristo veio. Presta atenção para você entender que esta antiga serpente, o diabo e Satanás, que foi precipitado na terra, ele foi precipitado depois que Cristo veio. Se esta antiga serpente, o diabo, Satanás, meus amados irmãos, fosse realmente um ser espiritual que antes se rebelou contra Deus, que antes, meus amados irmãos, ele queria ser igual a Deus e Deus o expulsou do céu, se este diabo, Satanás aqui, era realmente um ser espiritual, meus amados irmãos, que estava com Deus desde o princípio, ele não seria lançado por terra depois que Cristo veio. Ele seria lançado por terra muito antes de Cristo vir ao mundo. Você entende isto, meus amados irmãos? Porque o episódio que a relação conta com relação ao diabo, eles contam algo que aconteceu antes. Você entende, meus amados irmãos? Antes da vinda de Cristo. Você entende?
e dizer que este diabo e Satanás foi lançado por terra, foi expulso do céu depois que Cristo veio, isto não faz nenhum sentido. Por quê? Porque antes de Cristo vir à terra, a religião entende que este diabo já havia sido expulso do céu. Você entende? Agora presta atenção, para você entender que este diabo aqui era a nossa carne e não o diabo como ser espiritual, porque ele foi precipitado por terra depois que Cristo veio. Olha aí o versículo de número 11. Olha o versículo de número 11, que é a continuidade, meus amados irmãos, do relato da derrubação do diabo, da derrubação do acusador dos irmãos, que era a lei de Moisés. Olha aí o versículo 11. Olha isto. E eles quem? Todos aqueles que estavam sujeitos ao acusador. Todos aqueles que estavam sujeitos, meus amados irmãos, à lei de Moisés. Olha aí. E eles o venceram. Venceram quem? Venceram o acusador. Você entende? Que era a lei de Moisés. Você entende? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro era sangue de quem? Sangue de Jesus. Você entende? Sendo que eles venceram, meus amados irmãos, o acusador pelo sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus, o diabo aqui, a antiga serpente, ela foi precipitado na terra, meus amados irmãos, com a vinda de Jesus efetuando o seu sacrifício. Porque quando ele efetuou o seu sacrifício, ele derramou seu sangue. Sangue este, meus amados irmãos, que serviu de arma para que eles vencessem o acusador. Você entende isto, meus amados irmãos? Este diabo, descrito no versículo 9, foi precipitado, foi lançado por terra quando Cristo veio. Se ele é um ser espiritual, meus amados irmãos, ele seria lançado muito antes de Cristo vir. Você entende? Mas se foi precipitado na terra depois que Cristo veio, meus amados irmãos, isto nos dá a entender que antes de Jesus vir à terra, o diabo ainda estava no céu. O diabo ainda não havia se rebelado contra Deus. Você entende isto, meus amados irmãos? Porque não faz sentido, meus amados irmãos, a religião explicar que o diabo foi precipitado, foi lançado por terra muito antes de Cristo vir ao mundo, se a arma, meus amados irmãos, para vencer o acusador, a arma para fazer com que o diabo fosse precipitado, era o sangue de Jesus. Você entende? Logo, entende-se que o diabo foi precipitado, foi lançado por terra depois que Cristo veio. Porque foi pelo sangue do Cristo que veio que eles venceram. Você entende isto, meus amados irmãos? Este acusador que foi derrubado, meus amados irmãos, foi por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício de Jesus Cristo, que houve derramamento do sangue este pelo qual eles que estavam debaixo da primeira aliança venceram este acusador. E vencendo este acusador, meus amados irmãos, esta antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, foi precipitada na terra, juntamente com seus anjos, que era uma linguagem de figura referente ao fim da relação que havia entre a carne e a lei de Moisés. Você entende? Quando Cristo ele veio, venceu o acusador pelo derramamento do seu sangue, meus amados irmãos, findou-se a sujeição da carne à lei de Moisés e foi estabelecido o reino de Deus e foi chegada a salvação. Você entende? É por isso que quando Jesus veio, está registrado isto em Mateus, Jesus começou a sua pregação dizendo: arrependai-vos, porque o reino de Deus está próximo. Você entende isto? Eu acho que todos já leram essa história. Jesus veio pregando: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Jesus cumpriu a lei no lugar dos judeus, cumprindo ele a lei no lugar dos judeus, meus amados irmãos, ele sacrificou-se no madeiro. Sacrificando-se ele no madeiro, derramou seu sangue. Sangue este, meus amados irmãos, que foi usado como arma para derrubar o acusador, que era a lei. E derrubando o acusador, que era a lei,
O diabo, meus amados irmãos, Satanás, com a relação que ele tinha com a lei, foi findada, foi cancelada. E não houve mais condenação aos homens. Você entende isto, meus amados irmãos? Então, este é o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, a nossa carne. Você entende? O versículo 9 não retrata de algo no sentido literal, não. Era uma linguagem de figura que referiam-se ao fundamento da relação que a carne, o diabo, a antiga serpente, tinha com a lei de Moisés. Você entende isto, meus amados irmãos? Lei esta que foi derrubada. Lei esta que acusava os irmãos, como João aqui disse, foi derrubada. Você entende isto, meus amados irmãos? Não há diabo como ser espiritual no versículo 9. Não há. Se este diabo aqui fosse realmente um ser espiritual, ele não seria precipitado, não seria jogado do céu, não seria expulso do céu depois que Cristo viesse. Você entende? Não faz sentido. Por quê? Porque segundo o entendimento da religião, este diabo foi expulso do céu muito antes de Jesus vir. Mas o Apocalipse, escrito por João, nos diz claramente que ele foi precipitado depois da vinda de Jesus. Você entende isto, meus amados irmãos? Tanto que se nós lermos os versículos que antecedem o versículo 9, nós vamos entender o relato de Maria e o rei Herodes, no versículo 1, 2 até o versículo 6. Você entende? Nós entendemos que Jesus já estava na terra quando o diabo foi, no versículo 9, precipitado, lançado na terra. Você entende? E sendo que este diabo foi precipitado depois que Jesus veio, não faz sentido o entendimento da religião com relação à expulsão do diabo como ser espiritual por Deus. Não faz sentido que o diabo, muito antes de Jesus vir, ele foi expulso do céu. Não faz sentido. Porque a Bíblia é clara quando diz que o diabo foi precipitado depois que Jesus já estava na terra. E uma das armas que foi usada para precipitar, meus amados irmãos, o diabo, a antiga serpente, com seus anjos à terra, que era uma linguagem de figura que significava o fundamento, o término da relação do diabo, a serpente, com a lei de Moisés, meus amados irmãos, aconteceu depois da vinda de Jesus. Você entende? Então não faz sentido o entendimento da religião. Não faz sentido o entendimento da religião com relação ao diabo como ser espiritual. Não tem base bíblica. Você entende? Isto era a linguagem de figura, cuja sua revelação é esta que você acabou de ouvir neste vídeo. Você entende isto, meus amados irmãos? Bom, esta é a resposta número 31 da nossa série. Eu espero ter entendido aqui a mensagem.